Ele tem 45 anos, político, músico, já foi o vereador mais votado da história de São Ludgero e já fez muito sucesso à frente da banda Os Sócios. Hoje vamos conversar sobre assuntos polêmicos e também sobre muita coisa legal. O cara a cara do Repórter Sul hoje é com Moadir Matias. Moadir, já quero de cara agradecer a sua presença e perguntar. Tu sabe que tu é um alvo fácil para perguntas polêmicas. Tá preparado? Com certeza, boa noite a todos que nos assistem aqui no Cara a Cara com o Repórter Sul. Meu grande amigo Ben, é um grande prazer e agradeço o convite e com certeza, se estou aqui é para responder qualquer pergunta que você me fizer, com certeza. Maravilha. Moadir, já quero começar falando sobre política. Você foi o vereador mais votado de São Ludgero, isso Foi em 2004 para 2008, né? Que eu fui o mais votado. Eu lembro que você foi diretor de esportes, diretor de saúde. Sim. Né? Era muito quisto, muito querido por muita gente, o que te fez fazer a votação que você fez. Né? E de repente algo deu errado dali para frente. O que aconteceu com o Moadir na época? A política, bem na verdade, na minha vida teve uma história, assim como teve um princípio, meio e fim, ela também tem um começo. Então o começo de tudo foi um convite a participar de uma reunião de partido, né? E eu, gurizão ainda, na época, tocava em banda e tal, e eu fui para esse partido e lembro até hoje lá que nessa reunião eles estavam procurando candidatos. E sem eu perceber, pegaram minha mão, levantaram, do nada, você vai ser candidato. E como eu nunca fui de fugir das coisas, eu vou ser candidato. Isso na época era o PSDB? PSDB. Daí eu fui candidato pelo PSDB, ganhei 47 votos na minha primeira eleição, 47 votos. E pude contribuir com o partido e fiquei de boa também. E na segunda fui convidado para fazer parte do Posto Saúde, através do nosso amigo Batata, na época secretário. Eu fui convidado para ser ali, na época atendente do Posto Saúde. Não tinha um posto de diretor ainda, era atendente, as coisas eram muito difíceis ainda. Era um médico só, muita gente para consultar, então eu peguei uma época muito de início difícil. Então fiquei naquela ali, até que fui convidado depois, gostaram do meu trabalho, pediram para ser diretor da saúde, fiquei um bom tempo e resolvi me candidatar novamente, né? Até para conseguir mais coisas, na época que tu conseguia mais coisas sendo um político. Foi aí que eu fui o primeiro foi o mais votado, com 495 votos, né? Então dali para frente fiz um trabalho bacana e foi indo. Aí até que aconteceu um percalço enquanto eu era presidente, mas é um percalço que me prejudicou, mas na verdade a minha consciência me disse que eu fiz a coisa certa, que foi na época, em 2000, faltava 2 anos para me completar eu tinha 2 anos de presidência, eu pude pegar e perceber algumas coisas erradas na Câmara de Vereadores, né? Tinha algumas coisas erradas, e onde eu descobri que existia uma falcatrua ali. Então abri uma CPI e dali para frente as coisas começaram a dar errada para mim. Apesar de ter feito a abertura da CPI, descoberto que tinha gente passando a mão na Câmara de Vereadores, desde 2002, não era 2004, 2008, desde 2002 um funcionário já vinha fazendo rolo ali na Câmara, e eu abri a CPI, fui o primeiro a mostrar a minha documentação de banco para comprovar que eu não tinha nada a ver com isso, mas mesmo assim, quando tu é presidente, tu assinou um monte de coisa. É responsável. É responsável e responde a vida toda. E você respondeu, já está pagando, já pagou por isso? Sim. A primeira defesa que a gente fez foi a questão administrativa, né, que era com o meu presidente. Então, apesar de eu ter descoberto, mas se passou 1 ano da minha presidência, né? Então, eu respondi pelos meus atos, os outros presidentes também responderam. Então, a pessoa que fez isso foi punida na época, mas eu tive que responder como presidente. Aí passou-se os anos, recentemente, o ano passado, se eu não me engano, a gente foi absolvido de muitas das coisas da parte contábil, porque era maquiada a contabilidade. Era feita uma maquiagem tão grande que existia pessoas profissionais de contabilidade que faziam parte, que não conseguia distinguir o que estava se fazendo de errado. Então isso a gente foi absolvido. O que caiu para mim, Bena, nisso tudo, naquilo tudo que passou, toda a frustração de eu ter aberto a CPI, ter botado pessoas de cada partido responsável, para não dizer, o meu partido
que vai fazer CPI. Não, tinha PMDB, tinha PSDB, tinha PSD, todos estavam fazendo parte, todos sabiam que eu queria que aquilo fosse resolvido. Esclarecer a situação. Esclarecer a situação. Então o que ficou para mim, que na época começaram a incendiar. Incendiaram na época do Cláudio, incendiaram a Câmara de Vereadores, não conseguiram incendiar toda. E na minha época incendiaram também. Só que muitos dos documentos, eles não conseguiram incendiar. E esses documentos eu guardei e apresentei. Eu mesmo apresentei também aos órgãos que estavam investigando. Então foi um incêndio criminoso, por peritos, comprovado por peritos. E na época eu tinha assessor jurídico, eu tinha assessor de Câmara lá, da Câmara, e eu perguntei se a reforma ficaria por conta de quem. E na época eu fui instruído de que no contrato de aluguel dizia que o bem que a gente tinha contratado se deteriorar sozinho, quem era o dono iria reformar. Caso houvesse qualquer outro tipo de estrago ao imóvel, nós seríamos o responsável. Então ali foi um incêndio culposo, criminoso. Então eu fui conduzido para que reformasse. Só que o Tribunal de Contas não aceitou essa reforma. Respondi várias vezes, apresentei os laudos, apresentei a perícia, mas nada fez eles mudar a posição. Então hoje vou responder a vida inteira, está lá reformado, está lá com a primeira rampa de acesso a deficientes, que eu me preocupei, todo o telhado que tinha quebrado toda a estrutura onde é o sindicato, tudo aquilo ali eu reformei, e aquilo eu respondo e vou responder, acredito, pelo resto da vida, enquanto eles entenderem que eu não devia ter reformado. Né? Moadir, em 2008 você foi para mais uma eleição. Foi. Né? O que aconteceu naquela eleição? Você era apontado por muitos como o favorito a vencer aquela eleição, mas não conseguiu sucesso. O que aconteceu? Influenciou essa questão da justiça ou foi algo nos bastidores que te prejudicou? Sim, não, eu acredito que aquilo ali influenciou um pouco o meu trabalho de sair na rua. Mas o que mais influenciou nessa época, Bena, foi o seguinte: os nomes cotados nas pesquisas para aquela época, não existia candidatos fortes para a disputa da majoritária prefeito e vice, estava o nome de Cláudio Becker e Moadir Matias para vice, prefeito e vice. E eu vinha fazendo um trabalho que eu sempre fiz na saúde, eu vinha fazendo com o meu salário de vereador, eu doava a cesta básica, eu deixava nas farmácias para ajudar as pessoas, eu não ficava com o meu salário praticamente, eu atendia muita gente até na prefeitura, no meu horário eu ia fazendo tudo esse... Então eu não ficava, e acredito que na época o Cláudio também fazia isso mesmo. E a gente veio trabalhando e o nome foi crescendo, então o nome para prefeito e vice era Moadir e Cláudio e Moadir. E numa rasteira do destino, nós fomos conversar com os caciques do nosso partido, e nós víamos numa briga muito grande com o PMDB, de 2004 a 2008. Eu era ferrenho, eu discutia, eu via as coisas não acontecendo, eu brigava mesmo. E o que aconteceu, os caciques do nosso partido, os grandão, como eles não vejam essa briga, eles fazem as estratégias. Então a estratégia na época foi unir o PMDB, que nós vínhamos brigando, como não tinha, e o Cláudio, que era do PSD, para juntar uma dupla Gogo e Cláudio. Então isso me quebrou. Isso na época me quebrou. Hoje, depois a gente vai chegar hoje, as coisas já... Mas na época porque eu vim 4 anos brigando contra uma administração do PMDB. E depois eu me vi tendo que trabalhar junto, numa rasteira da política nojenta, da política safada, da política feita. Eu não aceitei e fiquei dentro de casa. Deixei o meu nome. Essa é uma das minhas perguntas, Moadir. Dentro da política, especialmente a política de São Ludgero, existe muito o que se diz o ditado popular, trairagem? Ah, um monte, Bena do céu. Isso aí é bastante. E o que tu acha que leva a essas atitudes? É só ganhar o poder. É só... Interesse político. Interesse político e poder. E se para isso quem manda puder passar por cima de qualquer pessoa, no mesmo instante que tu serve hoje, amanhã se tu não tiver convivendo com os pensamentos, tu não serve. Então tu é descartado, né? E nessa época foi assim para mim. Então eu fiquei dentro de casa, e mesmo ficando dentro de casa eu ganhei quase 300 votos. Para a época, faltou 40 e poucos votos para me eleger, e sem sair de dentro de casa. Para a época, dentro de casa. Hoje ainda existe esse ambiente? Aí é que vem. Aí eu fiquei suplente nessa primeira,
Fiquei 4 anos suplente e não assumi nem um mês. Meu partido não me deu nem um mês. As pessoas que eu ajudei a eleger e botar lá dentro com meus votos não me deram um mês de vereador. O partido que você diz é o PSD, PSD. Na época. Então não me deram nem um mês. Isso eu brigava, mas não tinha... Ninguém saía, ninguém levava a banca. Entrei novamente porque me pediram para ajudar o partido e eu, né, junto com aquela partido e tal, entrei novamente. Tirei 300 votos. Faltou mais um pouco para me eleger. Mais 4 anos de suplência. Mais 4 anos sem assumir. Então aí foi onde eu decidi que... Aí as coisas vieram à tona o seguinte, eu estava brigando com uma questão política, partidária. Aí eu comecei a ver a forma administrativa de São Lugero. Que daí eu estava agora no governo de Volney Weber. Porque você apoiou na última eleição isso, Volney Weber. Porque eu como funcionário público, eu passei pela administração de Donilo Dalla Justina, eu passei pela administração Gogo e Cláudio, todos eles fizeram a sua parte. E eu estava na administração também de Volney Weber. Aí eu comecei a ver uma outra administração para São Lugero. Eu comecei a ver São Lugero crescer, São Lugero desenvolver mesmo. E aí eu pensei, peraí, até agora daí já com 40 e poucos anos, eu pensei, peraí, eu não sou mais criança para estar fechando os olhos e brigando por causa de uma sigla partidária. Eu tenho que ver o que é bom para São Lugero. E estava bom para São Lugero, ruas asfaltadas, a saúde melhorando, estava tudo trabalhando a favor. E o que eu fiz? Eu quero fazer parte disso. Que eu sempre quis fazer parte do desenvolvimento. Quando eu criticava e brigava na época, é porque eu não via desenvolvimento. Eu via dinheiro sendo jogado fora e não aparecendo. E aí eu brigava. Mas quando eu percebi que a administração Volney Weber estava aparecendo dinheiro, as coisas estavam fluindo, eu quero fazer parte de uma administração assim. Eu quero ter o meu nome ligado a uma boa administração. E não uma briga política, uma partidária. Aí eu saí do PSD, tanto que quase se extinguiu, né? Tanto que os vereadores do PSD, se você for contar hoje, quem está... Só um, né? Só um. Então, então para te ver que o partido estava trabalhando errado. Estava trabalhando também... Você acha que a filosofia do PSD em São Lugero estava equivocada? Equivocada, com certeza. Equivocada. Fizeram uma união no passado só para ganhar o poder, para não perder. Tentaram fazer também uma união recentemente para não perder o poder, só que graças a Deus as coisas estão direcionadas para outro campo, assim como a automatização, tudo vai mudando, também a cabeça dos políticos vão mudando quanto a essa questão de juntamento, de estratégias de picuinha, que isso não vem mais, isso não vai acontecer daqui para frente. Mas essa estratégia equivocada do PSD, na sua opinião, é culpa de quem? Ou não tem um culpado? É um conjunto? Não, tem. Não é um culpado só. Isso não é só um culpado. Os culpados foram todos os vereadores que estavam naquela época, daquela gestão ali, os vereadores que estavam ali, eles simplesmente acharam que não queriam sair daquilo ali. Então, o que eles vão? Não vão dar lugar para ninguém, se fecharem 3-4 ali, só que o partido não é 3-4. O partido é todos aqueles que são filiados. Tu tem 300, o partido é 300. Tu tem que perguntar para eles também, porque tu filiou eles no teu partido, porque tu tem direito a opinar. Tem direito a opinar. Então faz uma reunião e pergunta, nós temos 4 vereadores ali na cadeira, mas nós temos 2 suplentes. O que vocês acham? Vamos dar um mês, vamos dar 2 meses? Mas não, ninguém quer sair dali. Tá? Uma briga pelo poder mesmo. Uma briga pelo poder e pelo salário que vem. Então quer ficar ali, né? Então... Modir, hoje, na sua visão, a administração de São Lugero, você é do PSB. PSB. A administração de São Lugero de Volney Weber está sendo positiva ou negativa na sua visão? Então, Bena, olha só. Quando a gente estava já todo fora do contexto de ciclos partidários, aí então eu e meu amigo Joel, a gente resolveu criar o PSB, né? Mas a gente não queria ninguém dentro do PSB com vícios, que já viesse de outros partidos com essas picuinhas. Então, a gente tem poucas pessoas filiadas, mas as poucas pessoas que a gente tem são gente de confiança, honesta e que não vem com estratégiazinha então, e a gente pretende filiar mais. A gente pretende chegar a 200 filiados, hoje a gente tem uma média de 50, 60, é pequeno o partido. Mas nós podemos, na última eleição agora do Volney, a gente trabalhou para ele, todo mundo trabalhou aqui,
né? E eu vejo a administração do Volney, e ali como funcionário que já bateu, inclusive no Volney. Já foi contra? Já foi contra, já brigou. Eu vejo a partir do momento que eu estou ali dentro, vendo o horário que chega, vendo o horário que sai, vendo chegando de noite, vendo meus amigos, funcionários públicos, que muitas vezes tem vergonha de dizer que é funcionário público, de tanto que a turma pega no pé, vendo ele chegar ali certinho no horário, todo mundo trabalhando. Porque é o seguinte, ô Bena, eu vejo assim, ó, o asfalto não chega em São Ludgero sozinho. Não é porque passou um deputado e viu que uma estrada não tem asfalto. Tu precisa do cara que faz o projeto, tu precisa da pessoa que empenha, tu precisa da pessoa que vai buscar as parcerias. E né, muita gente critica, para que vereador, para que deputado, tá, então o asfalto vai vir de lá, aqui, a máquina vai passar, ninguém vai atrás disso aí. Esses caras vão atrás. Eu, quando era vereador, nem a família eu tinha tempo para a família. E esses caras também eles ficam à mercê de reunião, eles ficam à mercê de viagem. Tá? Os funcionários públicos, todos eles trabalham sim. Tá? Uma vez até tinha assim, alguns, mas esses que eram minoria já não estão mais na funcionalismo público. Hoje só tem gente que trabalha lá, todo mundo está trabalhando. Todo mundo tem uma função. Eu, por exemplo, sou chefe de divisão de frotas. Então, se eu deixar amanhã os ônibus quebrados, como? Eu vou ter que responder por isso. Então, os ônibus têm que estar em manutenção. Os veículos têm que estar em manutenção, as máquinas, tudo. Então, todo mundo ali tem uma função e tem que exercer bem feita. Né? Atendimento de saúde. Não é fácil. Fiquei 8 anos. Atendia 100 pessoas por dia. E eu sei que Morgana, Michele, aquela turma, a Niva tem um trabalho ali de atender a pessoa. Só que a gente tem que... Eu sou da época de um médico. Então quem reclama hoje que tem 10 deveria ter estado no meu tempo com um médico. Para sentir o que é. Vamos à evolução, vamos crescendo juntos. São Ludgero está crescendo, tá indo bem. Está indo bem, o Volney está trabalhando, eu acompanho ele trabalhando direto, igual ele corre noite e dia, cara. Viagem de madrugada, vai para Brasília, volta, vai para Floripa. Trabalha bastante, então como é que eu vou trabalhar um cara contra desse? Aí eu vou contra meu pai, contra minha família, que a minha família está vendo e está gostando da administração. Eu vou contra? Então eu acho que a gente tem que parar. Ah, eu quero mais, eu também quero mais. Só que tudo tem, dentro da lei, seu tempo, né? Então a gente tem que... Moacir, e o teu futuro na política? Qual a perspectiva? Qual o teu interesse daqui para frente? Tem ambição de voltar a ser um vereador? Tem ambição de ser candidato a alguma coisa? Olha, Benio, se a gente falar que não tem ambição em alguma coisa, eu sempre tive, né? Desde a criação da banda Os Sócios, que a gente criou há 10 anos atrás, a gente sempre teve ambição. E a política não tem outra coisa. Eu gosto muito da parte da cultura. Gostei muito da saúde, podia ajudar, mas eu gosto muito da parte da cultura. Né? Eu acho muito bonito, nós temos a cultura, então, em São Ludgero também, tem a Francislene, que é a diretora da cultura. A gente está vendo o funcionário. Mas eu ainda queria que se criasse em São Ludgero a Secretaria da Cultura, Esporte e Turismo separada da Educação, né, para poder ter um secretário para buscar mais coisas direcionadas. Trabalhar efetivamente em cima disso. Em cima disso, para o esporte, o turismo e a cultura, tudo ali. Mas porque daí tu consegue mais recursos. O recurso em Brasília é altíssimo para esse tipo de secretaria. Então, a minha ambição... Você acha que o município poderia evoluir mais? Evoluir mais nessa parte. Desvinculado. Desvinculado, com certeza. Então, é uma ambição minha ainda um dia ver a Secretaria do Esporte, Turismo e Cultura em São Ludgero. E que, se me convidar, faria parte com o maior agrado, porque eu gosto de música, eu gosto de esporte, gosto da cultura, né? Então, faria parte com certeza.